Imagine um seguinte cenário. Um clique inocente no mouse, apenas uma aprovação rápida, assim, tipo daquelas de rotina mesmo, sabe, de trabalho. Coisa de 1 segundo. 10.000 multas tributárias irreversíveis sendo geradas. Nossa, 10.000 de uma vez? Exato. 10.000 multas para o maior cliente de um escritório. O prejuízo escala aí para a casa dos milhões, antes mesmo que o cérebro consiga saber, né, ou consiga saber se processar tudo que acabou de acontecer ali, tá? Essa é uma imagem bem assustadora, mas infelizmente perfeitamente possível hoje em dia. Essa é uma realidade brutal e bem silenciosa, por exemplo, da contabilidade moderna. Se a gente permitir que a inteligência artificial assuma o volante sem devida supervisão adulta, né? Com certeza, né, porque a velocidade computacional que a gente tanto celebra hoje, com um grande trunfo aí da nossa era que é exatamente o que transforma, né, pequenos deslizes, talvez, de configurações catastróficas, assim, instantâneas, assim. Amplifica o acerto, com certeza, não tenho dúvida, mas também escala o erro de um jeito que não sei se a gente já viu não, tá? A tecnologia, ela dá escala para um erro de uma forma sem precedentes, assim. Evitar esse tipo de desastre que eu imaginei aqui, que eu montei a cena, né? Que é o grande assunto de hoje, tá? Gostaria de mergulhar um pouco nos conceitos do que eu chamo de liderando com o avanço digital na era da IA, nas ciências contábeis. A missão aqui não é ficar listando, né, qual software de inteligência artificial está na moda, não é isso, tá? O objetivo é dissecar um pouco aqui, tá? Os conceitos para entender a transformação do papel da liderança humana aqui. É sobre governar essa automação extrema que nós temos hoje como possibilidade, em vez de ser engolido por ela, tá? É muito importante aqui, né? Eu não quero trazer um manual chato aqui, não. A verdade é que é um guia, né? De sobrevivência, eu diria até, e de evolução profissional. É um lifelong learning aí, vivendo hoje sem dúvidas, tá? A liderança, e aqui pegando o mundo da contabilidade, ela precisa se tornar agora que o poder de ela precisa entender, né, que o poder de processamento deixou de ser um diferencial de nós humanos. Antes era, nós tínhamos o poder de processar muitas coisas. Hoje não mais. Bom, e para empacotar toda essa ideia, eu queria, sem enrolação aqui, atacar logo de cara o que eu chamo de vamos pôr o elefante na sala já e conversar sobre ele, né? Porque existe uma ansiedade clássica que todo mundo sente, famosa pergunta, né? Essa aí que todo mundo deve pensar. A inteligência artificial, ela vai tomar o meu emprego? É um medo primário, bem válido, né? Para quem acompanha as notícias, por exemplo, tá? Vamos lá, resposta de uma forma bem incisiva e bem realista aqui. A IA, por si só, não, né? Não vai roubar o emprego de ninguém. Agora, um profissional que sabe usar a IA, esse sim vai tomar o espaço de quem ignora a tecnologia. Isso não tem o que fazer. A ameaça não é o algoritmo em si, é a estagnação profissional, é a adaptação aqui. E tem um motivo econômico, claro para mim, para isso, que é a comoditização do trabalho técnico, né? Quando a gente fala em comoditização, o argumento é que o mercado não valoriza mais o esforço braçal, né? A técnica pura, tipo digitar uma nota fiscal, eu digito rápido e com qualidade, eu faço conciliação bancária linha por linha, eu preencho guia repetitivo. Cara, tudo isso virou commodity.
O mercado sabe que isso é abundantemente e fácil para uma máquina. Ninguém mais quer pagar caro por isso, né? Não mesmo. O cliente espera que seja sempre mais rápido e barato. Então, a essência de valor da liderança, ela migra, né, compulsoriamente aqui para as áreas onde a IA ainda patina. Estratégia do negócio, né, é um item muito importante. Ele entra numa parte muito visual das fontes, né, que estruturam a evolução profissional. Né? Sei lá, vamos falar aqui de 3 grandes fases, né? Eu gosto dessa divisão cronológica, né? Eu queria detalhar um pouquinho isso aí. A primeira poderíamos chamar de o executor, né? Esse é totalmente o retrato do passado. Foco 100% no braçal, né? Era aquele profissional focado na digitação, no volume de papel e manter a conformidade básica da empresa com o governo. Esse era o passado. O valor desse profissional, ele era medido pelas horas exaustivas ali que ele aguentava trabalhar, né? Era a era do desgaste físico mesmo. Mas aí a evolução nos leva para o segunda fase, segundo passo, né? Que é o revisor. Para muitos escritórios que já se modernizaram, esse é o presente, onde a máquina já absorve a pancada do volume de dados, tá? E em vez de digitar tudo os dados do zero, o revisor só analisa os alertas e as exceções, né, obviamente, que o sistema levanta. Hoje isso é um alívio operacional gigantesco, assim. Mas nós temos um alerta aqui, bem sério, sobre a gente estacionar nessa fase. Que aqui é o momento que nós vivemos hoje. Ficar só como revisor é perigoso. O futuro, né, o ápice dessa evolução é a terceira fase aqui que eu poderia chamar, que é o estrategista. Isso aí, o estrategista. Aqui o jogo muda totalmente, assim. O profissional deixa a calculadora de lado e passa a focar na curadoria dos dados, né? Na tal da engenharia de prompt. Mas calma, né, que isso não significa que nenhum contador ou que nenhum advogado, seja quem for, precisa virar um programador aqui hardcore não, tá? Acho que muitos contadores devem pensar assim, ufa, né? Ainda bem aí, porque eu fico abismado só de olhar aí para uma tela de código, né? Na prática, é a arte de contextualizar o problema de negócio e saber fazer a pergunta exata aí para a inteligência artificial, tá? O estrategista, ele não gasta energia fazendo a compra, né? O trabalho puramente braçal, vamos pegar lá da agricultura antiga, né? Para a operação daqueles tratores de altíssima tecnologia hoje, né? A gente não deixou de colher o grão, certo? Fazendo um paralelo aqui, a sociedade continua precisando comer. Então, da mesma forma, a economia sempre vai precisar aqui da contabilidade. O que mudou foi a ferramenta, né, vamos dizer assim, a cabine de comando e escala das coisas, né? O esforço físico saiu e entrou no intelecto de traçar a melhor rota aí, vamos pensar lá do trator, quem sabe, né? Eu gosto da analogia do trator porque ela ilustra o ganho de escala aqui, né? Mas ela abre também aqui um caminho maior para o risco, né? Que é maior também. Então pensa o trator correndo sem freio, né? Esse trator movido a IA tem uma aceleração previsível. Se a rota não for bem programada pela mente desse estrategista, né? A máquina pode, pensa lá, desvastar uma plantação inteira aí, né? Fração de segundos, trazendo para o âmbito da IA aqui, né? Então, isso me leva aí a um conceito que a definição da inteligência artificial como o estagiário infinito, né, ela seria, sabe? E o objetivo aqui é dialogar muito, né, com a dor diária, né?
dos times, das equipes que existem hoje. Então, imagina, né, ter um estagiário com energia inesgotável, né? Sendo estupidamente rápido, nunca dorme, não perde férias e consegue processar aí milhões de documentos em milissegundos. No papel, né, é o sonho de produtividade de qualquer empresa aí, né? Mas qual que é o grande problema aí desse estagiário hiperativo, né? O problema é o mecanismo de como essas IAs generativas funcionam. Elas não têm sabedoria real ou vivência de mundo. Elas só preveem aí por padrões estatísticos baseado no que elas já consumiram até hoje, tá? Ou seja, elas são ótimas em adivinhar a próxima palavra, né? Então, se esse estagiário infinito não receber uma diretriz muito rigorosa, um prompt perfeito, né, vai cometer erros. E o pior, ele erra com uma convicção assustadora, né? A famosa alucinação das inteligências artificiais, né? A gente pode pegar e às vezes brincar com o chat GPT, testar ele, né? Ou algo parecido. As máquinas às vezes inventam uma regra, pode ser tributária, pode ser o que for, que não existe, né? Mas escreve com tanta enlouquência aquilo que convence qualquer pessoa aí que tiver um pouco desavisada. Então, transfere essa alucinação estatística aí para a base de cálculo de impostos, por exemplo, né? De uma rede gigante de supermercados. Cara, ferrou. As consequências são realmente catastróficas, tá? E essa dinâmica que introduz o que a gente chama de perigo da caixa preta. Isso mesmo, caixa preta aqui. Que é basicamente aquela ideia de terceirizar tudo para a máquina. Isso, terceirizar a exaustão para o robô não é mais uma escolha. Isso beleza, é sobrevivência aí pelo volume de dados. Só que o erro fatal, nós, como líderes, é achar que podemos terceirizar a responsabilidade sobre o resultado. O clássico, me desculpa, mas a culpa foi do sistema, né? Não cola, gente, de jeito nenhum, né? A Receita Federal não tá nem aí para isso aí. De jeito nenhum ela vai aceitar que você fale que o erro foi do sistema, tá? Então, se um erro tributário chega no governo, o responsável legal e ético continua sendo nós, seres humanos, né? Que assinamos pela empresa. Né? O algoritmo não vai preso e não paga multa civil. A responsabilidade é inegociável, né? Ela fica na cadeira do líder. E para provar o quão frágil é essa automação cega que as fontes trazem, né? Aquele cenário de multas, né? Que a gente comentou lá no início aqui da nossa conversa, a gente conecta aí, né? Essa provocação inicial com isso que eu acabei de falar agora. Então, se o critério tributário tiver, né, tipo, só 1% errado e o operador der o play ali no sistema, né, isso não é um ganho de tempo, né? É a geração daquelas 10 mil multas, né, num único segundo. A eficiência máxima que vira máquina de multiplicar prejuízos. Pode quebrar a empresa do cliente, até mesmo antes dele tomar um café da manhã. É forte, né? É assustador quando a gente materializa o custo de um erro na escala de uma máquina. É bem forte. Mas olha, eu gostaria até de fazer um pouquinho aqui o papel de advogado do diabo rapidinho aqui. Se a máquina, né, fosse tão absurdamente rápida, né, a ponto de soltar 10 mil ações no segundo, a nossa capacidade de reação biológica não fica totalmente inútil, né? Como que um líder humano comum, né, vai intervir num desastre que acontece de forma quase invisível, né? Essa provavelmente é a dúvida operacional mais complexa aí de quem lida com automação, tá? E a resposta é muito legal, assim, porque
a lógica quebra a lógica natural da reação, né? A solução nunca vai ser tentar parar a máquina, né? Depois que ela já começou a ação, meu irmão, já começou, né? A velocidade simplesmente invalida a nossa reação biológica, né? Pá, pera lá, eu sei que eu cliquei aqui para gerar, mas será? Depois de alguns minutos eu refletindo, né? Já foi, cara. Questão de segundo, o sistema, a IA, a máquina processa muita coisa, tá? Então, para mim, a única forma de liderar esse ambiente é arquitetando os processos antes do clique acontecer. Desenhar barreiras de contenção, tá? Um conceito de liderança, né, que eu chamo aqui, que a gente pode conversar, focado no Human in the Loop, né? O humano integrado ao ciclo do processo aqui, tá? E a gente pode falar de 4 pilares aqui super importantes, eu vou passar por eles aqui, tá? O primeiro pilar é a governança. Governança aqui é ter a clareza do que a IA gera, né? Que a IA gera volume, né? Que o humano é o arquiteto exclusivo dessas regras aí, tá? Isso é muito importante. Um segundo pilar aqui seria a validação contínua, né? Aquela dúvida sobre frear a máquina, né? Responde mesmo, né? A validação contínua é você intencionalmente criar, né, verificações, gargalos humanos no sistema para as decisões de alto risco, né? Como se fosse um pedágio, assim, de segurança, né? Imagina que a IA analisou 100 mil notas e achou oportunidade gigantesca ali de crédito tributário. O sistema desenhado, né, tem que ser desenhado para não solicitar esse crédito sozinho, né? Ele tem que travar, levantar a mãozinha, uma bandeira lá, um alerta e falar, olha, eu quero exigir aqui do estrategista que ele olhe, né, o contexto e dê o sinal verde para eu seguir, né? Então, assim, a máquina, ela corre, mas o humano tem que dar o aval, né? Acho que isso que faz todo sentido aqui, tá? Um terceiro pilar é a responsabilidade ética, né? Isso amarra bem aquela discussão de o físico não aceita a desculpa do erro, né, do sistema. Quando o líder assume o peso moral de uma entrega, né, mesmo que a ferramenta tenha feito 90% do caminho, totalmente, né, isso traz a ética como um pilar super importante aqui. E o quarto pilar aqui, desse Human in the Loop, né, o homem aqui interagindo com isso, é a mitigação de danos, né? Existe muita maturidade de gestão, viu? Porque a premissa é aceitar que a tecnologia vai sim falhar uma hora ou outra. Não podemos acreditar que isso não vai acontecer. O servidor ele vai cair, uma integração de dados vai corromper, uma atualização do software vai bagunçar os números. Cara, é a lei de Murphy aqui aplicada na tecnologia, tá? A liderança, ela aparece e ela brilha justo em como gerenciar essa crise, tá? Em como que o profissional isola o problema do algoritmo e se comunica com o cliente de forma transparente, para garantir confiança, mesmo no meio do caos aqui, tá? Então veja, a gente já consegue entender aqui um pouquinho como domar, né, esse estagiário infinito e montar aqui barreiras de defesa. Mas como que a liderança usa tudo isso para gerar valor, né, percebido para o cliente lá no final do dia, né? Então entra uma parte final aqui que a metodologia prática aqui que a gente pode chamar é de contabilidade de tradução. A gente pode dividir ela em 3 passos aqui. O primeiro é garantir o input, né, de qualidade, a velha máxima da computação aqui. Entrou lixo, sai lixo. Então, um sistema turbinado por IA, isso é levado à máxima potência. Então, se a inteligência artificial recebe uma tabela de impostos bagunçada, ela não tem o bom senso de arrumar aqui, tá? Ela processa aquele caos e te devolve um erro milionário. Então, o líder precisa garantir que os dados que entram sejam cristalinos aqui e muito bem estruturados, tá?
Então, com esse passo 1 garantido, a gente pode ir para um passo 2, que é a curadoria fina. Aqui o estrategista, né, ele regaça as mangas e de verdade aqui, tá? É o exercício do ceticismo profissional aqui. Isso é olhar para o relatório lindo, perfeito, lá que a IA gerou, que ela entregou, né? E procurar os problemas. Aquela correlação que a estatística do robô validou, mas que a lógica do mundo real reprova, né? O olho treinado aqui achando agulha no palheiro. Essa é a proposta. Então, para chegar no terceiro passo aqui mais valioso, que é a propriamente, né, dita tradução, né? Que é o ápice do trabalho do ser humano aqui, que é consistir em pegar esses dados validados e traduzir para o tal do contabilês, para uma linguagem clara aqui, né? Mostrar para o empresário como que a empresa dele pode crescer, usando aqui o português claro, né? E não no jargão técnico, né? Que é muito comum. Mas olha, a gente sabe, né, que as IAs generativas de hoje, tipo os grandes modelos de linguagem, já são excepcionais, né, em resumir textos, né? Veja, ele pega um balanço complexo, cospe um e-mail super didático em segundos, né? São ótimos nisso, temos que reconhecer e é isso mesmo. Então, por que diabos, Raul, essa etapa da tradução ainda é considerada um grande diferencial de líderes humanos aqui? Porque a máquina ela não domina essa parte, né? Ela é uma essa é uma a gente pode até colocar como uma pergunta, né? Pô, a máquina não domina isso? Mas ela esbarra, né, numa diferença conceitual gigantesca, né? Que a inteligência artificial traduz o idioma, mas o contador, aqui neste caso, desse exemplo, ele traduz o contexto de negócio, né? Pensa assim, ó, a máquina gera um relatório de corte de custos, né? Mas ela não capta, tipo, o dono daquela pequena empresa está passando por alguma exaustão emocional, tem medo de perder um funcionário que está com ele, por exemplo, há 20 anos. Né? O algoritmo ele não tem visão do dia a dia, ele não tem noção da lealdade ou de crise familiar. Ele só entrega matemática fria. A tradução real é a que gera valor, né? Ela é puramente relacional, cara. É você olhar nos olhos daquela pessoa e entender a dor pessoal dela e usar os números para dar um conselho seguro. A máquina não dá conforto, ela dá dados. Então, isso é um divisor de águas, né? O relatório da IA vai dizer, reduza a folha em 10%. E o estrategista, e aqui o humano, ético, vai dizer, olha, se a gente reestruturar essa linha de tributo, a gente ganha um fôlego financeiro para você não demitir a sua equipe de confiança que está aqui há 20 anos com você. Até porque contratar uma outra equipe dessa, cara, tem um custo altíssimo, né? Então, a sabedoria humana, que envelopa aí um cálculo frio, né, é muito importante. A linha de código não constrói confiança e nem olha no olho a olho, tá bom? Acho que foi uma reflexão muito incrível aqui. A gente começou falando lá já largando o elefante na sala, lidando com o medo da máquina roubar empregos, né? Superamos isso entendendo que a técnica, né, ela é commodity, né? E avançamos aí para o período da automação cega, né? Onde a gente falou aqui de 10 mil multas assustadoras e destrinchamos isso com a liderança, tá? Principalmente a liderança human in the loop, né? Para domar aí esse estagiário infinito que a gente está ganhando com a inteligência artificial, até a gente chegar nessa visão do contador como um tradutor de negócio, né? E tem uma máxima aqui que ancora perfeitamente essa filosofia, que é a seguinte: liderar na era da IA não é sobre quem aperta o botão mais rápido, é sobre quem tem conhecimento técnico para garantir que o botão não quebra uma empresa, não quebra um cliente, tá? A separação definitiva aqui entre só ter pressa tecnológica
e ter a verdadeira governança dos processos, tá? A tecnologia constrói o meio, né? Nós construímos o propósito, tá? O servidor cuida da velocidade, do volume de dados, mas a ética e o propósito são inegociáveis, né? São monopólios inteiramente humanos aqui. Então, queria deixar um pensamento bem provocativo aí para quem está acompanhando, para quem assiste, para a gente refletir juntos. Se a gente aceitar que a técnica pura já é commodity e que a máquina resolve a matemática pesada aí em frações de segundos, será que o futuro aqui das ciências contábeis e das profissões financeiras vai estar muito menos focado em calculadoras e planilhas e muito mais próximo aí das disciplinas como psicologia e consultoria comportamental? É uma quebra de paradigma enorme, tá? Fica essa reflexão. Talvez a habilidade mais importante de amanhã seja entender muito mais das pessoas do que dos números. Acho que é importante que a gente pense nisso sempre que a gente for automatizar algum processo, principalmente em lote, em grande volume, sempre que a gente for dar autonomia para que a IA ou qualquer sistema tome uma decisão sem as nossas barreiras, sem as nossas validações, a gente pode causar coisas boas, mas também pode gerar crises irreversíveis. E nós somos os responsáveis. A máquina não. Ela é o estagiário infinito, ela processa, ela vai atrás. Mas é nós que autorizamos, que clicamos e que damos input para o resultado que ela vai gerar. Muito obrigado. Até a próxima.